nosso foco aqui geralmente é a política local, claro, né? Você quer saber o que é que está acontecendo na Câmara Municipal, no Executivo Municipal, nas cidades vizinhas também, o que é que acontece nos bastidores local. Mas, de vez em quando, a gente aborda a política nacional, principalmente quando tem muito a ver e pode afetar diretamente, e afeta, aliás, diretamente, as nossas vidas. Hoje vamos falar de política nacional, especialmente a gestão da pandemia, essa CPI da Covid, e a gente conversa sobre este assunto com a cientista social, a professora Andréa Linhares, que você já conhece. Ela vai analisar um pouquinho com a gente este contexto em que nós estamos vivendo. Você pode mandar sua pergunta para ela ou tratar sobre qualquer assunto através do nosso Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Participe com a gente. Boa noite, Ivanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político, agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró e também nas outras 9 cidades que possuem os serviços da TCM. A gente vai falar sobre assuntos que realmente, Carol, a gente acompanha de longe e que a gente pensa que não vai nos afetar. No entanto, a gente precisa sempre ficar atento, porque com certeza alguém está passando, né, ou já viveu, ou vai visualizar alguma situação dentro da pandemia que poderia ter sido evitada. Né? O caso da CPI, o caso principal aí que investiga a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, a gente vai falar sobre estes assuntos durante esta edição. E por falar em CPI, aliás, CPI da Covid-19, Ivanúvio, hoje foi o esperado depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello e, na minha opinião, foi muito menos quente do que se esperava, né? Se esperava ali grandes questionamentos e respostas impactantes aí, mas o ex-ministro ficou na defensiva, defendeu, teve ali para escudar realmente o presidente Jair Bolsonaro e, na minha opinião, o ponto alto foi a crítica do senador Humberto Costa, do PT, que utilizou seu tempo de pergunta para passar a sua impressão e fazer suas críticas em relação a Eduardo Pazuello na gestão da pandemia. Qual a sua opinião sobre o dia de hoje na CPI, Ivanúvio? Carol, um dia que não terminou ainda, né? Porque o Eduardo Pazuello passou mal no intervalo ali dos trabalhos, foi atendido pelo senador Otto Alencar e amanhã ele vai retomar ali o seu depoimento na CPI, o Eduardo Pazuello. Atuou na defensiva, claro, para defender o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele foi contraditório em vários pontos, de acordo com os senadores, e, segundo o próprio relator da CPI, o Renan Calheiros, ele chegou a mentir. O Renan Calheiros falou, Carol, que vai estudar junto com o presidente, o Omar Aziz, e o vice-presidente, o Randolph Rodrigues, a contratação de uma agência de checagem para, na hora, ali, instantaneamente, haver a checagem das informações para fazer o embate junto ali a quem está depondo. Então, realmente, muita coisa ficou ainda a ser dita, principalmente com relação ao que aconteceu em Manaus. Mais de 20 senadores estavam inscritos que não conseguiram fazer suas perguntas ou seus desabafos, né, como aconteceu com o senador Humberto. E amanhã, 9 horas da manhã, esse depoimento será retomado, muita gente acompanhando de casa com a pipoca na mão. Pois é, o senador Humberto disse, inclusive, finalizou sua fala, inclusive, dizendo que o ex-ministro Pazuello deveria pedir desculpas ao povo brasileiro. Na verdade, Renan diz que ele mentiu e o que aconteceu realmente é que o ex-ministro, ele desdisse tudo que o presidente da Pfizer havia dito sobre a recepção do governo federal em relação às tratativas da Pfizer
no oferecimento de vacinas ali em agosto e setembro. Então, temos que descobrir quem está falando a verdade, afinal, né? Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a cientista social Andréa Linhares. Professora Andréa, que está conectada com a gente, com certeza também acompanhando tudo que vem acontecendo aí na política nacional. Parece que esta gestão de Jair Bolsonaro não deu um minuto de folga a quem trabalha com ciência política, né? Também com jornalismo político, viu, professora? Todo dia tem novidade, toda semana tem novidade, e agora com a CPI da Covid. Para a gente começar, qual é a avaliação geral que a senhora faz do andamento nessas 3 semanas da CPI? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, telespectador da TCM. Bem, Carol, a sua fala já me pede logo uma advertência, né? A gente já não sabe mais o que é verdade, né? Os critérios de verdade, eles são... eles, às vezes, parecem inexistir, né? O critério de verdade parece que é a verdade que é veiculada pelos formadores de opinião de uma bolha ou de outra, né? A verdade hoje parece ser mais produto da informação pasteurizada, editada, programada, recortada, para construir que cada formador de opinião, cada formador de opinião mesmo, falo em termos profissionais, a verdade é aquilo que é programado para a minha bolha acreditar que é verdade. Então, é muito complicado, realmente, concordo com você. Uma coisa que a mídia não pode reclamar é de tédio, né? Esse governo Bolsonaro é um produtor, está sempre produzindo questões polêmicas aí para ser discutido. E a oposição, por sua vez, também, né? Bem, Carol, a CPI da Covid, eu acho que ela era necessária. Talvez eu não concorde tanto disso ser feito agora, mas aí se argumenta. Mas se fosse feito depois, o leite já estaria derramado, né? Então, agora ainda pode ser o tempo de se refazer, né? Percursos, rever tomada de decisão, enfim. Mas a CPI da Covid ela ia ter que acontecer, né? Primeiro porque eu acho que é uma situação, a situação da pandemia é uma situação totalmente extraordinária. Ela obrigou não só o presidente, mas todos os executivos, né, em todos os níveis, a tomar decisões apressadas, né, a necessidade de celeridade para fornecer os insumos, os produtos. Ela implicou no afrouxamento dos controles, né? Então o dinheiro foi... Então, não só para se investigar as questões relacionadas às decisões do governo federal e do Ministério da Saúde, mas também, de um modo geral, a todas as pessoas que estiveram envolvidas, estão, né, envolvidas nesse processo de enfrentamento da pandemia. Então, essa é uma questão. Eu acho que uma CPI, claro, é uma coisa legítima, super legítima e necessária. Eu acho que um órgão público, titulares que respondem por cargos, por pastas públicas, tem que agir sob o signo da transparência, né, ou do máximo de transparência possível. Então, uma Covid é sempre um momento, uma investigação legislativa, mas é um momento também de prestação, de esclarecimento à sociedade. E, divergindo de vocês, eu entendo que essa CPI ela era absolutamente necessária, né? Não sei se exatamente agora. Agora,
Eu acho que ela precisa ser completa, precisa se investigar tudo, né? E como eu falei, é diferente investigar tudo, eu digo investigar todos os níveis, todas as pessoas que estão envolvidas nessas ações de enfrentamento. Essa é uma questão, né? Eu acho que a questão, portanto, não é a Covid, mas um problema que eu vejo nessa Covid é porque ela, ao que me parece, claro que cumpre, como eu falei, o papel de prestação de contas à sociedade das ações, né, do governo, mas o que está por trás, isso aí a gente não pode negar, até porque eu acho que fica muito patente. Professora. A CPI ela é movida por um forte desejo da oposição de materializar algum deslize, alguma improbidade, alguns problemas do governo para seguir a sua trajetória, que não é ser exatamente uma oposição construtiva, né? Professora, no próximo bloco a gente detalha um pouquinho mais essa questão da oposição. Vamos para um rápido intervalo.